Reflexão total. Porque o diamante brilha mais que o vidro. Durante uma viagem de carro, você já deve ter visto sobre o asfalto da rodovia uma poça de água, que desaparece quando o carro se aproxima dela. A poça é uma miragem. Tanto nesse caso como no do brilho de um anel de diamante, ocorre um fenômeno físico denominado reflexão total. Já vimos que, ao passar do vidro para o ar, um raio de luz refrata-se afastando-se da normal, desde que a incidência não seja normal à superfície de separação entre os meios. Observe na figura 43 que, além do raio refratado no ar, há um raio refletido no vidro. Na figura 44, indicamos aproximadamente a porcentagem de luz que será refratada e refletida para 3 ângulos de incidência, quando passar do vidro para o ar. Quando o raio de luz atinge o ângulo limite, o ângulo de refração tende a 90 graus, aplicando-se a lei de Snell-Descartes. Como seno 90 graus é igual a 1, seno L pode ser determinado dividindo-se o menor índice de refração absoluto pelo maior, consultando a tabela de sinos, no final do livro. Podemos descobrir o ângulo limite L. É importante conhecer esse ângulo porque, sempre que I for maior que L, haverá reflexão total, fenômeno que só ocorre quando a luz passa de um meio de maior índice de refração para um de menor. A luz que entra no diamante será refletida internamente quando passar da pedra para o ar, incidindo com T maior que 24 graus. Como esse ângulo é pequeno, a maior parte dessa luz sofre muitas reflexões totais e não refração. O diamante é cortado de forma que a luz incide numa face, seja totalmente refletida nas outras e que a maior parte dela saia pela superfície que entrou, fazendo com que a pedra brilhe muito. Como no caso do par de meios vidros e ar, o ângulo limite vale 42 graus. Menos luz sofre reflexão total comparativamente ao par diamante e ar. Também constatamos o brilho causado pela reflexão total na poça de água que vemos nas estradas. Com o aquecimento do asfalto por absorção da energia solar, a camada de ar em contato com ele torna-se menos densa e com menor índice de refração em relação ao ar das camadas imediatamente superiores. Como atravessa camadas de ar com índices de refração diferentes, a luz sofre várias refrações e depois reflexão total, voltando para a atmosfera sem atingir o asfalto. Portanto, as poças de água são raios de luz do Sol, refratados e ou refletidos no ar. Esse fenômeno é conhecido como miragem ou espelhismo. A reflexão também ocorre em binóculos, máquinas fotográficas e fibras ópticas. A fibra ótica é constituída por um material especial, transparente, flexível e resistente, e o que apresenta diferença em índice de refração em seu inferior. Nela, o índice de refração diminui do eixo central para as extremidades. Isso permite que a luz sofra muitas reflexões total nas superfícies internas da fibra ótica. Se um feixe de luz entrar na fibra, que é extremamente delgada, atingirá as paredes internas com ângulos maiores que o limite e haverá transmissão por reflexão total com muita eficiência, isto é, a luz não escapará pelas laterais da fibra, só pelas extremidades. A fibra ótica é utilizada para examinar partes internas do corpo humano e nos sistemas de comunicação mais modernos. Ela tem as vantagens de ser muito mais leve que os fios convencionais e muito mais fina do que os feixes de cabo de cobre, também utilizada em sistemas de comunicação. Lâminas de faces paralelas e primas. Quando um feixe de luz atravessa uma lâmina de material transparente de faces planas e paralelas, como o vidro de uma janela, parte dele sai da lâmina pela segunda face na direção paralela do feixe incidente, e parte se reflete tanto na primeira face da lâmina como na segunda.
Se o mesmo feixe, entretanto, incidir num material transparente de faces planas e não paralelas, a parte refratada que emerge pela segunda face muda de direção. Essa é a característica do prisma triangular, que altera apenas o ângulo entre superfícies de separação e produz um desvio na direção da propagação da luz. Esse desvio angular não ocorre na lâmina de faces paralelas. Dependendo do ângulo de incidência do prisma, além do desvio angular, a luz branca pode ser decomposta em várias cores.